Um homem está jogando isca na água. De repente, um tubarão feroz salta para fora da água, fazendo ele suar frio. Mas depois, o tubarão rapidamente mergulha de volta. Ele não consegue acreditar no que viu, suas pernas também estão tremendo. Depois, ele volta para a cabine e gagueja contando ao capitão sobre o incidente aterrorizante. O capitão imediatamente fica sério, corre para fora e vê uma grande nadadeira de tubarão a centenas de metros de distância vindo em direção ao barco a uma velocidade impressionante, parecendo pronto para esmagar a embarcação. O jovem ficou pálido de medo, seu ânus estava contraído. Para sua surpresa, o tubarão astuto nada próximo ao barco, como se estivesse explorando. Depois de um exame mais atento, o capitão não pode deixar de se sentir tenso, pois o tubarão tinha 20 metros de comprimento e pesava 30 toneladas, sendo extremamente forte. Esta era a primeira vez que eles viam um tubarão tão grande. Se conseguissem capturá-lo, certamente ficariam ricos, mas um tubarão desse tamanho não seria fácil de lidar. Receio que seu pequeno barco não conseguisse suportar. No entanto, o capitão ganancioso não estava nem um pouco assustado. Ele mandou todos se prepararem para enfrentá-lo. Ele correu para pegar sua preciosa arma e a montou, em seguida, colocou o anzol maior para se preparar para a batalha. Ele não tinha ideia de que estava se colocando em um caminho mortal, colocando todos em perigo. Com um tubarão tão grande, este pequeno barco não tinha chance, era como um gafanhoto tentando mover uma roda. O tubarão, inteligente e astuto como um espírito misterioso, nadou ao redor do barco, fazendo as ondas se elevarem como um monstro feroz, capaz de despedaçar o barco a qualquer momento. A costa parecia estar envolta em uma atmosfera de morte e uma intensa batalha pela vida estava prestes a acontecer. O capitão, calmo, estava no comando, indo até a proa para estabilizar o barco balançando. Ele mandou o outro homem amarrar a linha de pesca ao boia flutuante. Ele segurou a arma, posicionado orgulhosamente na proa do barco. O capitão estava se preparando para matar o tubarão, mas no momento crítico, o outro jovem estava tão nervoso que a corda na sua mão parecia estar resistindo a ele, fazendo com que não conseguisse amarrá-la. O tempo passava rapidamente e eles estavam prestes a perder a melhor oportunidade. Todos estavam muito tensos. No momento de dificuldade, o outro jovem finalmente conseguiu amarrar a corda. O capitão, decidido, disparou e acertou o tubarão, que se surpreendeu e ficou enfurecido. Ele começou a puxar a boia através da superfície da água, como a boia flutuava, ele não podia se esconder. Aqueles homens pensaram que estavam a caminho da vitória. Assim que o tubarão se cansasse, ele se tornaria um peixe no tabuleiro. O jovem apressadamente acelerou e o barco disparou como um foguete atrás do tubarão, mas eles não suspeitavam que o tubarão era tão poderoso. Ele puxou a boia para as profundezas do mar e desapareceu, sem deixar vestígios. O rosto do jovem ficou desolado, seu ânimo murchou como um balão furado. Mas o experiente capitão mantinha a calma, acreditando que, se esperassem pacientemente, o tubarão apareceria novamente. No entanto, eles esperaram até a noite e nada apareceu, tudo estava silencioso, uma quietude inquietante como se fosse a calma antes da tempestade. Depois de comerem até saciar, começaram a cantar, sem saber que um perigo mortal se aproximava lentamente. Então, uma cena aterrorizante se desenrolou, o tubarão estava puxando a boia como a morte, em busca de vidas. Mas os outros ainda não tinham percebido, continuando a cantar até que o tubarão colidiu com o barco, quase furando. Quando o barco balançou violentamente, eles finalmente se deram conta de que o perigo tinha chegado, mas já era tarde demais. O barco tremia intensamente, tudo se tornava caótico, o casco se rompia e a água do mar invadia como uma fera. O motor parou porque estava encharcado. Logo, dentro do barco era escuro como a noite, como se uma escuridão infinita estivesse prestes a engoli-los. O capitão, furioso, pegou a arma e correu para o corrimão, disparando contra o tubarão. O som dos tiros ecoou pelo mar, temporariamente assustando-o, mas isso foi apenas temporário. O perigo, talvez ainda mais apavorante, estava por trás. Quando o dia amanheceu, correram para consertar o motor, apenas desejando escapar rapidamente dali. Mas, nesse momento crucial, a boia subitamente apareceu atrás do barco como um demónio. O jovem ficou alarmado e rapidamente relatou a situação ao capitão. Então, o capitão ordenou que o jovem puxasse a linha da boia. Eles ficaram chocados ao ver que o tubarão havia rompido a linha de corda do tamanho de um polegar. O capitão também ajudou a puxar a linha. De repente, o tubarão abriu a boca cheia de dentes afiados e saltou para fora da água. Sua aparência feroz fez com que eles ficassem aterrorizados. O capitão rapidamente ordenou que o jovem acelerasse, determinado a não deixar o tubarão escapar. Mas o jovem se recusou politeiramente. Ele correu para dentro da cabine para tentar ligar para a guarda costeira, mas, para sua surpresa, o capitão ficou tão louco que pegou um bastão de beisebol e destruiu a rádio. O ato inconsequente do capitão fez com que o jovem não conseguisse mais permanecer calmo. Nesse momento, o tubarão voltou.
Só de olhar para seu corpo gigante já dava medo. O capitão novamente ordenou que o jovem amarrasse outra boia, enquanto ele pegava a arma, disparando tiros com precisão no tubarão. Então, ele mandou o jovem perseguir o tubarão e puxar a boia rapidamente. Eles também aumentaram a potência do motor para perseguir. Após mais de 2 minutos, na intensa perseguição, o tubarão começou a mostrar sinais de exaustão, nadando cada vez mais devagar. Quando o barco se aproximou, o capitão se preparou para atirar no tubarão. O jovem também aproveitou a oportunidade para disparar contra ele. O tubarão, apavorado, rapidamente arrastou as 2 boias para escapar. Eles não esperavam que as boias fossem puxadas para baixo. No momento em que ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo, as 2 boias começaram a emergir na superfície. Eles correram em perseguição, mas o motor começou a soltar fumaça branca, como se estivesse prestes a falhar. Temiam que não conseguissem mais suportar. Quando o barco se aproximou da boia, eles se apressaram a puxar a linha. O capitão ordenou severamente que amarrassem a linha ao gancho da proa do barco. Mas, na confusão, o jovem acidentalmente encurralou o outro jovem no canto. A corda se esticou de repente, fazendo o jovem sentir dor, com uma expressão de grande sofrimento. Felizmente, o jovem conseguiu socorrer o outro a tempo. Mas depois, a corda continuou a se esticar. O tubarão feroz estava puxando o barco freneticamente. O barco estava inclinando-se para um lado, parecendo que não aguentaria mais. Graças à calma do capitão, que acionou o barco com todas as suas forças para mantê-lo equilibrado, conseguiram escapar dessa pequena calamidade. O capitão estava muito animado, seus olhos brilhando de ganância como se pudesse ouvir o som do dinheiro entrando em sua conta. Mas de repente, o grito desesperado do jovem quebrou sua ilusão. Ele ficou atônito ao ver que o ponto de amarração da linha estava começando a se soltar devido à força do tubarão. Ao perceber que o tubarão estava prestes a escapar, o capitão ficou pálido. Ele rapidamente pegou sua arma de pesca e correu para a parte de trás do barco, disparando um tiro na mandíbula inferior do tubarão. Mas essa ação fez o animal realmente enfurecer. Agora, o verdadeiro perigo começava. O tubarão, furioso, liberou uma força surpreendente. Inacreditavelmente, ele conseguia puxar o barco para trás. O barco balançava tanto que parecia que poderia se romper a qualquer momento. A água do mar rapidamente invadia o interior e, o que era pior, muita água estava atingindo o motor. Ao perceber que o barco estava prestes a ser puxado para as profundezas do mar, o capitão agora compreendeu o quão perigosa era a situação. Ele correu para a cabine, tremendo, e pegou uma faca para cortar a corda. Mas o ponto de amarração no barco não conseguiu suportar a força descomunal e se soltou. Justamente nesse momento, eles conseguiram escapar. Agora, os 3 finalmente suspiraram aliviados, mas o céu não tinha a intenção de deixar que escapassem facilmente. Um segundo depois, as 3 boias emergiram como fantasmas. Era evidente que o tubarão também havia chegado ao seu limite. Como havia boias flutuantes, ele não podia mais mergulhar no mar. Mas antes que eles pudessem descansar, o tubarão já estava puxando as boias em sua direção. Para a surpresa deles, o tubarão atacou rapidamente o barco com uma velocidade alucinante, como um monstro colossal, parecendo que queria despedaçá-los. Mas, do nada, ao se aproximar do barco, ele submergiu, desaparecendo sem deixar rastro. O capitão não saberia porquê, sem ter ideia do que ele estava tramando. A superfície do mar, antes agitada, agora estava estranhamente calma, como se fosse a tranquilidade antes da tempestade. O jovem percebeu que algo estava errado e rapidamente subiu para cima. Depois, o barco começou a balançar intensamente como se estivesse em um terremoto, quase virando. Não havia dúvidas, isso era a vingança do tubarão. Nesse momento, o capitão realmente começou a entender o quão assustador era um tubarão. Ele rapidamente decidiu que o barco precisava fugir, mas o tubarão continuou atrás deles sem descanso. O capitão teve uma ideia, decidiu levá-lo para águas rasas para que ele ficasse preso na areia. Observando o tubarão se aproximar rapidamente como uma flecha. Os outros 2 estavam em pânico, enquanto o capitão assobiava calmamente, como se estivesse no controle de tudo. Ele não hesitou em aumentar a potência ao máximo. Mas, como era de se esperar, algo ruim estava prestes a acontecer. O motor estava operando em excesso, soltando fumaça preta. O jovem tentou se opor à ação imprudente do capitão, mas ele estava determinado a seguir seu plano, ignorando a desaceleração. Esta ação insensata do capitão trouxe perigo a todos. À medida que a velocidade aumentava, o motor finalmente não resistiu. Um estrondo ensurdecedor ecoou. O motor havia quebrado, fumaça negra subia descontroladamente. O jovem correu para dentro em busca de extintores de incêndio. Para sua surpresa, a água dentro já estava até o pescoço. Ele ainda não tinha conseguido se recuperar do susto quando mais explosões ecoaram e o barco havia oficialmente afundado.
Mas o tubarão ainda estava atrás, mergulhando de novo, como se estivesse se preparando para atacar. Agora eles estavam realmente desesperados, e o que era mais preocupante era que a cauda do barco também estava lentamente submergindo. O barco estava prestes a ser engolido pelo mar profundo. Parecia que hoje eles teriam que perecer nas vastas águas, tornando-se o almoço deste tubarão aterrorizante. Mas o jovem não queria ficar sentado esperando a morte. Quando se viu encurralado, ele teve uma ideia, mas era muito arriscada: se aproximar e injetar nitrato no tubarão. Talvez assim eles conseguissem matar essa fera aterrorizante. Era a única solução. Eles precisavam entrar na gaiola de metal ligada a correntes e serem submersos no mar para atrair o tubarão. Era a única maneira de injetar nitrato nele. O jovem apressadamente pegou o nitrato na seringa e cuidadosamente o colocou na arma de arpão. Depois, o jovem ajudou o capitão a descer a gaiola. O jovem decidiu levar um tanque de oxigênio e entrar. Agora, toda a esperança recaiu pesadamente sobre ele. O sucesso ou o fracasso dependeriam disso, não havia mais como voltar atrás. O capitão desceu lentamente a gaiola, levando o jovem ao mar. Ele não havia descido há muito tempo quando o tubarão rapidamente o detectou e veio rapidamente em sua direção como uma flecha. Estando na gaiola, o jovem não estava com medo nem um pouco. Surpresa! Quem diria que o tubarão não estava interessado nele, simplesmente nadou embora. Esse rapaz, por um momento, não sabia o que fazer. Mas, depois, o tubarão nadou silenciosamente para trás dele. Ele mordeu forte na grade de ferro, fazendo-o ficar aterrorizado. O mais curioso é que, devido ao susto, ele acidentalmente deixou a arma cair na água. Ele ficou apressado tentando recuperar a arma, mas então... O tubarão mostrou os dentes, atacando com suas presas afiadas e ensanguentadas. Embora a gaiola parecesse firme, não conseguiu resistir ao ataque deste tubarão feroz. Não demorou muito para que ele entortasse a gaiola toda. Num momento crítico, o jovem sacou uma faca e se lançou para atacar o tubarão. O tubarão ficou furioso, triturando a gaiola como se quisesse destruir tudo. Amau percebeu o perigo e rapidamente pediu ao capitão que levantasse a gaiola, mas o tubarão continuava atacando furiosamente. A força aterrorizante do tubarão fez o barco inclinar de lado, como se pudesse virar a qualquer momento. Logo, o guincho teve que se render à força do tubarão e caiu. Depois de se acalmar, o tubarão desapareceu. O capitão rapidamente se preparou para puxar a gaiola, usando todas as suas forças. Quando finalmente conseguiram levantar a gaiola, o rapaz já havia desaparecido. Ele provavelmente tinha se tornado a refeição do tubarão. O capitão sentiu uma grande inquietação. Então, o tubarão atacou novamente como a morte cobrando seu preço. Ele abriu a boca cheia de dentes afiados e avançou em direção ao barco. Seu corpo enorme pressionou a cauda do barco. Em um instante, metade do barco já estava submergido, enquanto a parte da frente se erguia para cima. Mau e o capitão tentaram se segurar ao barco com medo de escorregar. Mas, inesperadamente, um pesado cilindro de oxigênio caiu sobre o dedo do capitão. Apesar de Mau tentar segurá-lo, não conseguiram salvá-lo. E, por azar, o capitão acabou caindo direto na boca do tubarão. Mesmo lutando desesperadamente, não conseguiu resistir à boca aterrorizante do tubarão. No final, ele acabou na barriga do tubarão, junto com o rapaz. Mau, ainda sem conseguir se recuperar e sem nem mesmo ter tempo de respirar, percebeu que a água estava afundando o barco. O barco estava afundando lentamente, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Mas, o que mais preocupava era que o tubarão faminto estava quebrando as portas e avançando, fazendo Mau quase se mijar de medo. Em meio ao pânico, ele pegou o cilindro de oxigênio que estava flutuando e empurrou diretamente para dentro da boca do tubarão. O tubarão, achando que era um doce, mergulhou novamente no mar. Agora, o barco estava mais deitado, como se estivesse abandonado por Deus, mas a história ainda não acabou. Pior ainda, o tubarão se lançou contra Mau como um pesadelo perseguindo-o. Mau se sentia como uma fera presa em desespero. Rapidamente, ele pegou uma lança e subiu depressa em um dos postes que ainda estavam acima da água, o único lugar onde poderia se segurar. Mas, assim que Mau subiu, o tubarão emergiu como um ceifador pronto para atacar. Ele atacou novamente. Mau usou a lança para golpeá-lo, mas isso não fez diferença. Ele não conseguia ferir o tubarão. Ma foi imprudente ao deixar o tubarão puxar a lança para longe. Vendo o poste afundando, Mau percebeu que o cilindro de oxigênio ainda estava preso nas mandíbulas do tubarão. Mau sentiu que havia encontrado sua última chance de salvação. Ele segurou a arma e atirou, pretendendo explodir o cilindro de oxigênio, mas errou alguns disparos antes que o tubarão se aproximasse. Quando a morte estava prestes a atacar, ele conseguiu sorte atirando e o tubarão explodiu. Depois disso, um milagre aconteceu.
O jovem apareceu, carregando o cilindro de oxigênio. Ele tinha estado submerso na água, evitando os ataques do tubarão. Vendo que ele ainda estava vivo, Mao não pode deixar de ficar aliviado. Em seguida, eles se tornaram dois guerreiros procurando esperança na